Salve, salve nação, tudo bem com vocês? Muito bom dia a todo flamenguista, toda flamenguista que está chegando nesse momento no canal Leandrão Fla, 8 de abril de 2025. Canal Leandrão Fla chegando aí para Notícias do Fla com Leandrão Fla, é isso mesmo, meu amigo, de segunda a sexta-feira, sempre aqui nesse horário, às 9 horas da manhã, você tem notícias do Flamengo para você, beleza? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, a hora é essa, se inscreva aqui no canal, né? Deixa o seu like, deixa a sua interação, isso vai ajudar o canal a crescer cada vez mais aqui na plataforma. Lembrando que o canal Leandrão Fla está em busca aí de 4K e a gente conta aí com o apoio de vocês, né? Se inscreva, compartilhe o canal, né? Passa o link aí do nosso canal para os amigos, para a galera rubro-negra, para todo mundo vir para cá e fortalecer o canal Leandrão Fla. Lembrando você também que nós temos aí o clube de membros, né? 4 níveis aí do clube de membro. Você pode, após a sua inscrição realizada aqui no canal, é só você clicar ali na palavra Seja Membro, escolha lá o melhor plano que te atende. Temos 4, os preços são bem pequenos, praticamente simbólicos, pessoal, mas é de grande valia se você puder se tornar membro aqui do canal Leandrão Fla. Beleza? Você se tornando membro, a gente adiciona você no grupo de WhatsApp só de membros. Você divulga o seu trabalho lá no grupo. Se você tiver canal também, você fica sabendo com antecedência os assuntos que a gente vai trazer em pauta nos vídeos, nas lives. Você vai ter uns emojis especiais aí para interagir com a galera nas lives, né? Durante o chat ali, uns emojis bem bacana, bem legais. Enfim, você faz amizade com a galera ali que é membro do canal, né. A gente estreita os laços de amizade, é isso aí. Mas se você não puder ser membro, pessoal, o fato de você estar aqui comigo já é de grande importância, ajuda bastante aqui no crescimento do nosso canal, beleza? É isso aí, vamos que vamos. Vamos começar a falar aí do mais querido do Brasil nessa terça-feira, 8 de abril de 2025. É, rapaziada, vamos que vamos começar a falar, do Jorginho, né. O Flamengo acerta valores aí com o Jorginho e o acordo está na mão do volante, né, pessoal. A decisão está com o Jorginho. O acordo entre Flamengo e Jorginho está cada vez mais perto de acontecer. O presidente Bape aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. A bola está agora com o jogador e o rubro-negro aguarda retorno para fechar a contratação. No início da semana passada, as partes haviam se reunido e diminuíram a diferença de valores. Ambos os lados cederam. O diretor de futebol José Boto levou os termos ao presidente BAP, que deu um ok para o Flamengo prosseguir com o negócio. O staff de Jorginho prioriza o Flamengo, mas não fechou as portas para outras propostas. Por isso, acredita-se que o jogador não deu a resposta final ao rubro-negro. Com o acordo encaminhado, Jorginho ainda precisará negociar a sua liberação com o Arsenal. O clube inglês começa nesta terça-feira a disputar as quartas de final da Champions League contra o Real Madrid. O jogo de volta é no dia 16 de abril. O contrato de Jorginho com o Arsenal termina no dia 30 de junho, mas as partes não veem problema em encerrar um vínculo antes que o volante se apresente no Ninho, com tempo para se preparar para a disputa do Mundial de Clubes. O Flamengo estreará num torneio no dia 16 de junho contra o Esperance da Tunísia. Então, pessoal, a torcida é para que tudo dê certo aí, né, e se tudo der certo e o Jorginho for jogador do Flamengo, muito possivelmente aí, pessoal, dia 16 de abril será ali o jogo de volta ali, Real Madrid e Arsenal, né, e aí, pós essa partida, Jorginho aí estaria aí, se acertando definitivamente acertado aí com o Flamengo e ele vem aí para se apresentar ao Clube de Regatas do Flamengo. Basta a gente torcer, né, pessoal, conforme trouxe a notícia aí, trouxemos a notícia, tá na mão dele, né, mas eu acredito, né, e eu queria ouvir de você, coloca aí no chat.
praticamente certo, né, pessoal. Eu acho muito difícil aí, depois de tudo que a gente viu, Jorginho aqui no Rio, férias, será que foi férias mesmo? Eu acho que está tudo certo. Aliás, muita mídia rubro-negra, muitos canais rubro-negros estão dando como certo aí, eu também acredito que está tudo certo aí entre Flamengo e Jorginho. São apenas detalhes, né, e vai ser um belo do jogador, uma bela contratação para o clube de regatas do Flamengo. Bom, falar sobre, tá aqui, né, até coloquei aqui, ó, proteção de tela aí, Maracanã, que bela imagem, hein, pessoal, que bela imagem. E a novela, né, Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro no dia 19, no próximo dia 19, o Vasco acabou ganhando ali uma liminar, né, alguns, torcedores do Flamengo aí moveram uma do Vasco moveram uma ação aí, e a juíza deu a liminar, se sobressaindo ali em relação à decisão do BEP, do Batalhão Especializado de Polícia em Estádios, e ganhou a liminar ali hoje para o jogo do Vasco ser realizado em São Januário, né. Porém o Vasco aí mesmo procurou o Flamengo e disse que o acordo está mantido e o jogo será no Maracanã. Que novela, hein, pessoal, que papelão. Mas vamos lá, jogo do Flamengo e Vasco será mantido no Maracanã com torcida dividida. O clássico entre Vasco e Flamengo, marcado por dia 19 de abril, às 18h30, horário de Brasília, está confirmado para o Maracanã. No entanto, apesar da liminar obtida pelo Cruz Maltino na Justiça, permitindo a realização da partida em São Januário, o Cruz Maltino reafirmou o compromisso firmado com o rival de manter o confronto no estádio mais tradicional do Rio de Janeiro. O duelo contará com a presença dividida dos torcedores, com 50% da carga para cada clube. Nessa segunda-feira, dia 17, a juíza Regina Lúcia Juncker de Almeida Costa de Castro Lima, da Sexta Vara da Fazenda Pública, concedeu liminar, entendendo a ação popular que solicitava a realização do jogo em São Januário. Assim, a decisão derrubava a proibição anterior imposta pelo batalhão, o BEP, né, que é o policiamento em estados aí, que alegava as dificuldades operacionais para garantir a segurança no local. Magistrada critica a atuação no BEP na proibição. No parecer, a juíza criticou a atuação do órgão de segurança, afirmando que o BEP optou pelo caminho mais fácil, deixar de se fazer. Sendo assim, argumentando as restrições técnicas não justificam a exclusão de um estádio reconhecido como parte do patrimônio histórico, cultural e turístico do Rio. Sendo assim, com a liminar, o Vasco voltava a ter o poder de escolha sobre o local do jogo, incluindo a possibilidade de contar com o apoio dos torcedores. A liberação incluía avaliação sobre a presença de torcida visitante, condicionada a parecer técnico. A decisão reforçava o entendimento jurídico de que impedir o jogo no estádio teria, princípios tradicionais no esporte no estado. Mesmo com a liberação jurídica, o confronto foi confirmado no Maracanã, apesar do aval, judicial, a direção do Vasco decidiu manter o acordo para a realização do duelo no Maracanã. Por fim, o duelo entre as equipes marcado para o dia 19, né, será válido aí pela quinta rodada do Brasileiro e foi mantido então aí no Maracanã, tá, pessoal? Então tá aí, decisão, tomada. O que eu posso dizer sobre isso, né, pessoal? Um mínimo de sanidade, né, para o Pedrinho, né, ter procurado o Flamengo e ter mantido aí o Maracanã, né, pessoal? Eh, Conforme eu já falei em outros vídeos aqui, o Flamengo joga em qualquer campo, né, no Brasil e no mundo. A questão é segurança, né, a questão é segurança para as 2 torcidas. E a gente sabe, né, cara, já aconteceu situações lá em São Januário, nós sabemos aí, como que é, né, a gente sabe da grandeza de um clássico Flamengo e Vasco e vice-versa, né, não é à toa aí, que ganhou esse adjetivo aí, clássico dos milhões, né, são 2 torcidas grandes,
né, a gente sabe de problemas já ocorridos lá em São Januário, inclusive com a própria torcida do Vasco, né, então o melhor, o melhor a ser feito, e eu acho que foi feito aí, né, volto a dizer aí, um momento de sanidade aí do Pedrinho, manter esse jogo no Maracanã. 50% aí de torcida para as 2 equipes, no primeiro e segundo jogo, né, e um pouco mais de segurança, né, tanto para Vasco quanto para Flamengo, dentro do estádio, inclusive em torno aí do Maracanã, né, pessoal. A logística, a chegada das torcidas é bem melhor do que em São Januário. Então tá aí, agora é só aguardar, né, espero que até o dia 19 não aconteça nada diferente aí, o Vasco volte atrás, né, seja aí uma jogada, essa questão de procurar o Flamengo e garantir que vai ser no Maracanã e ainda voltar atrás, né, porque eu acho que, temos que, eh, pensar na segurança, né, pessoal, tanto ali o Vasco, como a própria torcida, né, o Flamengo também, né, vai ter o segundo jogo, a gente tem que pensar sempre na segurança dos torcedores, né, são família, né, tem gente, eh de repente, no meio que vai com outras intenções? Tem, mas a grande maioria é família, tanto de Vasco quanto Flamengo. Então o melhor é ser realizado realmente aí no Maracanã, beleza? Então tá aí, 19 de abril, Vasco e Flamengo no Maracanã, beleza, pessoal? Bom, falando um pouquinho sobre Flamengo e Córdoba, né, que acontece aí quarta-feira pela Taça Libertadores da América, jogo aí que vai ser às 21h30 horário de Brasília, né, pessoal? Rossi fez alerta aí ao Flamengo, é o nosso goleiro aí, né, fez alerta sobre o Central Córdoba. Para eles vai ser o jogo, né, pessoal. Flamengo e Central Córdoba da Argentina se enfrentam na próxima quarta-feira, dia 9, pela Libertadores. Após superar o Vitória sobre 2-1 no domingo, né, o pelo Brasileirão, o Flamengo volta os olhares para a Copa Libertadores da América. Pela segunda rodada da fase de grupos, o Mengão encara o Central Córdoba no Maracanã na próxima quarta-feira, né, dia 9. O goleiro rubro-negro Agustin Rossi acredita em partida difícil contra os argentinos, que tentam fazer bonito na primeira participação na história da competição continental, ou seja, primeira participação aí do Central Córdoba nessa Libertadores, né. Jogo de Libertadores, jogo de muita bola disputada, como foi na Venezuela, jogo de muita disputa de bola, vão correr muito. Eu vi hoje que jogavam com 11 jogadores reservas, nem o goleiro jogou. Então acho que eu sendo argentino, não vou falar do time assim, mas os jogadores de Córdoba estrearam na Libertadores esse ano e não vão e virão jogar com o Flamengo no Maracanã. Para eles vai ser muito importante. Por isso eu sei que vai ser um jogo muito difícil, disse Rossi antes de completar. A gente vai jogar em casa com a nossa gente, com a nossa torcida, e isso tem que nos ajudar muito na partida. E como dizem, descansar e preparar da melhor forma. O jogo da quarta vai ser ainda mais importante do que essa vitória de hoje, afirmou o goleiro em entrevista pós-jogo no domingo ali, com a vitória do Mengão 2-1. Eh Antes aí do confronto com o Flamengo, o Central Córdoba encarou o União de Santa Fé da Argentina, né, no domingo, pelo Campeonato Argentino, e para o técnico da equipe de Santiago del Estero, Osmar de Filippes, efetuou 11 mudanças, ou seja, o treinador em campo mandou a campo, né, ou seja, o treinador mandou a campo no estádio 15 de abril um time completamente reserva. Então, ou seja, né, pessoal, o último jogo ali do Córdoba, né, visando aí o confronto com o Flamengo, eles já entraram aí com 11 reserva, né, então o time está descansado, vão vir com tudo, vão se entregar, não vai ter jogo fácil. Aliás, né, pessoal, não existe futebol, não existe ninguém bobo mais no futebol, não existe jogo fácil. Eu sempre falo aqui, né,
principalmente Libertadores, tratando de Libertadores. A Libertadores é traiçoeira, não tem time fácil, ninguém é bobo. Então, assim, o Flamengo entrar com raça, com amor, com determinação, a torcida, a maior torcida aí do mundo, fazer a diferença, empurrar o time, estar junto com o time e a gente aí em busca dessa segunda vitória aí na Taça Libertadores contra o Central Córdoba da Argentina. Beleza, pessoal? É isso aí. Bom, falar um pouquinho sobre Boto, né? José Boto aí, nosso diretor técnico de futebol, que teve aí no MengoCast lá no Flamengo TV, né? A gente vai trazer aqui para vocês também. José Boto manda recado aí para os clubes devedores por Flamengo. É, abriu a boca lá e deu o recado, né, sem rodízio. Flamengo tem 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões a receber de clubes devedores, pessoal. Flamengo segue ativo aí nos bastidores em busca de receber os valores das dívidas de outros clubes. O presidente do Mengão, Luiz Eduardo Bap, já anunciou à FIFA por conta dos débitos, já acionou, né, a FIFA por conta de débitos, mas a situação ainda não foi resolvida. Assim, o diretor técnico do mais querido, né, o José Boto, mandou recado para os times que possuem pendências com o Flamengo. Se não pagar, tem que sofrer consequências, como na Europa. Na Europa, hoje em dia, se o clube não lhe pagar, você faz uma queixa na UEFA e eles sofrem um transfer ban. Enquanto não resolverem, não podem comprar jogadores. Faz todo sentido, é a coisa mais normal. Hoje ninguém discute isso na Europa. Só vender à vista ou com garantias bancárias. Foi uma ordem do presidente para os clubes brasileiros, disse antes de finalizar. Aqui não podemos nos queixar à FIFA diretamente, tem um órgão intermediário na federação a quem temos que apresentar as queixas, mas demora muito tempo. Com os clubes estrangeiros não há problema, recorremos à FIFA e eles dão um transfer ban. Com isso, não, como isso não acontece no Brasil, tivemos que impor medidas para não ficar a ver navios. Ou pago à vista, apresento garantias. É um montante grande, dava para comprar um jogador, concluiu o Boto em entrevista ao Mengo Cash. E aí tem uma lista, né, pessoal, dos valores que o Flamengo tem a receber. André Luiz, do Estrela Amadora, revendido ao Riviave, 1,2 milhões de euros de dívida. O Thiago Maia, do Internacional, 4 milhões de euros de dívida. O Verton, do Leixões, 1 milhão de euros de dívida. Gabriel Noga, do Leixões, 100 mil euros de dívida. E Igor Jesus, do Estrela Amadora, revendido aos Los Angeles, 3,6 milhões de euros de dívida. O presidente do Flamengo, Bap, revelou que o mais querido tem cerca de 10 milhões de euros, cerca de 61 milhões de reais aproximadamente, a receber de outros clubes. Um dos principais devedores, inclusive o Internacional, porque em julho de 2024 o Mengão acertou a venda de Thiago ao time gaúcho por 4 milhões de euros, 24,1 milhões de reais na época, mas ainda não viu a cor do dinheiro. Além disso, algumas equipes do futebol português também possuem dívidas aí com o Flamengo. Então tá aí, né, pessoal? O Flamengo tem que ir para cima mesmo, né? Acho que tá certo o Boto aí, a diretoria. Aqui no Brasil, acho que o Flamengo tem que se impor. Acho que isso aí é um, um insulto, né, ao Flamengo. Vinha no Flamengo comprar jogador, não pagar, isso não pode acontecer, né? Então tá certinho o Flamengo. Quer comprar jogador do Flamengo, os outros clubes brasileiros, garantia bancária ou paga à vista. Caso contrário, né, acabou a festa. Tem que ser assim mesmo. Acho que está certinho aí o Flamengo. Em relação aí aos times que estão devendo ao Flamengo, acho que a medida é essa mesmo. Correr aí para quem pode resolver isso, o Flamengo denunciar, né, se levar para a FIFA, né, tem que fazer o movimento sim, o que não pode é o Flamengo, andar certo com todos e sofrer aí calotes como vem sofrendo, né, pessoal. Então é complicado, é muita grana envolvida, né, então aliás, o Brasil precisava disso, né, pessoal, assim como acontece lá na Europa, acho que seria,
muito bom se o transfer ban acontecesse também no Brasil, né, eu acho que a gente acabaria aí com muita falcatrua e calote aqui no Brasil, no país. Enfim, vamos estar acompanhando aí como que vai ficar essa situação e o Flamengo recebendo aí os valores desses jogadores, né, a gente, eh, tomando conhecimento, a gente vai trazendo aqui para vocês também no canal Leandrão Fla. Bom, e aí para a gente finalizar as notícias, né, na manhã dessa terça-feira, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre o NBB, né, hoje tem Flamengo, jogão de bola, a bola sobe aí, né, às 20h30, Flamengo entra em quadra diante do Brasília pela 42ª rodada do Novo Basquete NBB, em confronto decisivo pelas primeiras posições da tabela. O jogo será realizado nessa terça-feira, dia 8, às 20h30, horário de Brasília, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. O jogo é lá em Brasília. Fla-Basquete aparece na segunda colocação do campeonato com 55 pontos, apenas um atrás do líder Minas. O adversário da noite ocupa o quarto lugar, o que promete equilíbrio na disputa. Com um aproveitamento de 77,7 do time comandado por Sérgio Hernandes, que soma 24 vitórias e 7 derrotas na temporada. Assim, o mais querido busca ampliar a sequência positiva e conquistar a liderança geral da fase classificatória. O jogo será transmitido aí em canal fechado pela ESPN, né, disponível aí conforme o pacote contratado por TV de assinatura e na plataforma de stream Basquete Pass, NBB Basquete Pass. Vitória sobre o Paulistano. No último domingo, a equipe rubro-negra venceu o Paulistano por 70-63, em partida disputada no Maracanãzinho. O destaque da rodada foi Jordan Williams, cestinha do jogo, com 16 pontos. Portanto, a atuação sólida no segundo tempo garantiu a quarta vitória consecutiva do time que vive grande momento técnico. Final Four da BCLA será realizado no Maracanãzinho. A FIBA Américas, enfim, confirmou os horários da final da Four da Champions League América BCLA. Assim, as semifinais acontecerão dia 19 e 18 de abril no Maracanãzinho, com Flamengo e Franca de um lado da chave e os argentinos Boca Juniors e Estudante Córdoba disputando a outra vaga aí para a final. Então tá aí, né, pessoal, o confronto aí da Final Four da Champions League Américas, né, Flamengo e Franca, e do outro lado aí os argentinos, torcer aí para o Flamengo ganhar do Franca e ir por mais uma final, o NBB, né, do Mengão aí, o Fla-Basquete, né, do Mengão, que vem fazendo bonito no NBB, e também tem mais uma final aí, né, o Fla-Basquete do Flamengo, o orgulho da nação, beleza, pessoal? Então tá aí, essas foram aí as notícias dessa terça-feira, dia 8 de abril de 2025, aqui no canal Leandrão Fla. Coloca aí para mim o que que você achou das notícias, né, interage aí comigo, eu vou te responder um por um, ninguém fica sem resposta aqui no canal Leandrão Fla, e é importante você interagir aqui comigo e dizer o que que você achou das notícias, o que que você está achando do canal. Se você assistiu o vídeo até agora, compartilha o vídeo, né, com os amigos, copia o link aí, passe para os seus amigos, para a galera rubro-negra, fortalecer o canal Leandrão Fla cada vez mais. Se você assistiu até agora e ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, com esse dedinho no 0800, clica aí, se inscreva, deixa o seu like, deixa a sua interação e ativa aí o sininho nojento da notificação para quando a gente subir os vídeos aqui, você ser informado e tá junto com a gente aqui assistindo e ficando bem informado aí sobre o clube mais querido do Brasil. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui, né, deixando aí um grande abraço a todos vocês, né, e a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal Leandrão Fla. Saudações rubro-negras, como eu sempre falo, faça sempre o bem, sem olhar a quem, porque fazer o bem, pessoal, não faz mal a ninguém. Tamo junto, fomos nessa, valeu.